Olá, telespectadores da TV Com, canal 14 da NET e aos internautas das plataformas de YouTube e Facebook. Hoje nós temos um tema bem sensível e importante para as nossas famílias brasileiras: guarda compartilhada. E esse novo modelo de guarda, nós trouxemos a advogada especialista em direito de família, Patrícia Batista, para nos informar sobre os direitos, deveres e desafios desse novo modelo. Tudo bem, Patrícia? Como é que tu estás? Tudo bom? Tudo bem, uma boa noite a todos os ouvintes, telespectadores. Agradeço, Adriane, por ter me convidado para poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Vou falar um pouquinho sobre mim, Sim. né? Vou me apresentar formalmente. Meu nome é Patrícia Batista, sou advogada, sou diretora de assuntos jurídicos da Associação Comercial de Pelotas desde 2022 e eu atuo, sou formada em letras pela Universidade Federal de Pelotas, formada também em direito pela mesma universidade. E agradeço o convite, me sinto muito honrada em vir aqui para falar um pouquinho sobre a guarda compartilhada, que é a guarda no geral, né? Porque isso é um tema muito sensível, muito importante e que muitas vezes gera muitos equívocos. As pessoas não sabem o que é guarda compartilhada, né, doutora? Muitas vezes, na minha realidade de escritório, o pessoal chega lá e diz assim: eu não quero guarda compartilhada, porque eu não quero que meu filho fique 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. E aí eu tenho que dizer: não, para aí, não é assim que funciona. E aí eu tenho que dar toda uma explicação, né, para o cliente. E vai no boca a boca, né? Porque tu vê, eles vão conversando um com o outro e aí vai se difundindo um conceito errôneo sobre isso. Então, por isso eu julgo muito importante essa conversa e para poder conversar um pouquinho com vocês, telespectadores, sobre a importância da isso é um tema delicado, né? É um tema muito sensível, porque começa um relacionamento, um casamento, aí de uma hora para outra o casamento termina, acaba. Só que tem os filhos menores, não é? Então, embora aquele casamento acabe, eles tinham que ter uma convivência harmoniosa, porque os filhos continuam. Os filhos não acabam depois de um casamento, né? O que pode acabar é o amor, o carinho, o respeito, mas os filhos não. E esse tema é um tema importante para a gente debater hoje, e a senhora está aqui para nos ajudar, até para informar para as pessoas que estão nos assistindo, porque as pessoas elas não sabem os deveres, os direitos, os desafios, né? Então eu gostaria que a senhora começasse falando sobre um pouco o que é a guarda compartilhada. O que seria a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, ela é uma forma de guarda em que ambos os genitores, pai e mãe, eles têm obrigações com as crianças, direitos e deveres, né? Como que funciona isso? Quando um casal se separa, que normalmente essa é a razão aonde tem que ser estabelecida a guarda, a criança fica vulnerável. E o que acontece? É preciso determinar a guarda para um dos genitores. O genitor que fica com a criança, ele precisa de apoio financeiro, mas não é o total apoio financeiro. Porque a guarda compartilhada é uma divisão de direitos e deveres, né? Tanto o pai, eu digo pai porque normalmente é pai, mas não é uma regra, sim, né? Sim. O genitor que convive apenas e não com o que detém a guarda. Ele colabora com a pensão alimentícia, né? Ele fornece a pensão alimentícia e ele tem o direito de convivência, tá? E a participação nas decisões importantes da vida da criança. Essa é a grande sacada da guarda compartilhada. Então a guarda compartilhada, se a pessoa pede a guarda compartilhada, ela não está isenta de pagar pensão. Não, ela de jeito nenhum. Porque às vezes as pessoas falam: eu tenho guarda, não, vou pedir guarda compartilhada porque aí eu não preciso pagar a pensão. Porque eles sempre querem tirar, nunca querem pagar realmente, né? É a questão a questão mais é a questão deveres, financeira, né? É a questão dos deveres. Porque o que é o compartilhamento? O compartilhamento na guarda é das decisões importantes na vida da criança, especificamente, né? Não chega a ser um pouquinho com cada um. Sim, né? sim. Como que chega, vamos supor, vou te dar um exemplo. Chega no judiciário, diz assim: olha,
Vamos fazer a guarda compartilhada? Sim. Então, como fica? A criança tem uma residência fixada, que normalmente é a materna, tá? Tem uma residência fixada e o pai tem direito, além de influenciar nas decisões junto com a mãe, decisões de escola, de passeios, de viagens, coisas assim do tipo, né? Ele tem o direito da visitação, que é em finais de semanas alternados, pega na sexta, devolve no domingo, e na semana que não tem, ele pode pegar um dia da semana, se for possível, tipo, normalmente uma pernoite na quarta e devolve na quinta. Mas isso só funciona quando os genitores se dão bem. Sim. Porque aí que nós temos o grande problema. Quando os genitores não se dão bem, não tem como aplicar a guarda compartilhada. Tá, e o que difere, assim, ó, a guarda a compartilhada da unilateral? É muito importante isso. Então, eu vou falar assim, a guarda unilateral, o detentor da guarda, ele tem o poder de decidir todas as coisas da vida da criança. Entendeu? Então, tipo, a mãe, vamos supor no caso do Pedrinho. Pedrinho, ele ficou com a guarda materna, unilateral. Então, o pai tem direito a visitar? Lógico que tem. Tem direito a buscar no final de semana alternado? Tem. Sim. Só que ele não tem o direito de interferir e de opinar nas decisões. Normalmente, quando que se utiliza esse tipo de guarda? Quando os pais não se dão ou quando existe violência doméstica entre pai e mãe. Então, nos conflitos, essa guarda... Nos conflitos, então, seria guarda unilateral. E aí, quando é mais consenso, uma guarda compartilhada. Ambos se dão bem, guarda compartilhada. Harmonia e equilíbrio, guarda compartilhada. Aí, quando tem os conflitos, é a guarda unilateral. Exatamente. Quando a guarda compartilhada foi instituída, né, em 2008, ela custou ainda um tempo, porque ela foi instituída na nossa legislação em 2008, mas ela só começou a virar a regra em 2014. Entende? Então, assim, foi um tempo ainda para se adaptar, porque é toda uma adaptação. Entende? Porque sempre foi a regra a guarda unilateral. Então, por que foi instituída a compartilhada como regra? Porque a compartilhada faz com que o convívio que a criança tenha mais convívio tanto com o pai como com a mãe. Entende? Que ambos possam participar da vida da criança. O que na guarda unilateral não ocorre. Mas, claro, ressalto, e é de suma importância, que a guarda compartilhada é regra, salvo algumas exceções. Sim. Em caso de violência doméstica, não tem como ser uma guarda compartilhada. Em casos de que os pais, os genitores, vamos supor, já tenham passado pela violência doméstica, estão numa fase que já saiu de vigência, por exemplo, uma medida protetiva, né? E saiu de vigência a medida protetiva, mas eles não se falam porque não se dão. Não tem como fazer uma guarda compartilhada, porque como que eles vão agir em consenso para decidir algo da vida da criança se eles não se falam? Sim, senão não tem como. Não tem como. A senhora falou que começou em 2008, né? Isso, foi oficializada na nossa legislação em 2008, mas ela só foi tida como regra em 2014. Em 2014. Tá. A senhora lembra de algum fato que houve de importância para que tivesse essa mudança dentro do país? Não lembro, assim, num primeiro momento, mas o que a gente via enquanto... Eu digo assim, dentro dos tribunais, porque a senhora é especialista em direito de família, assim, dentro dos tribunais, a senhora, antes de ter a guarda compartilhada, a senhora estava nos tribunais, assim, a senhora sentia aquela necessidade de ter, entendeu? Sim. Mesmo sendo mulher, eu sou obrigada a falar determinadas coisas assim, né? As mães, as genitoras que detinham a guarda unilateral, utilizavam a guarda unilateral como moeda de troca. Muitas vezes, não estou generalizando, pessoal, por favor, mas às vezes acontecia. Sim. E os pais, eles não tinham acesso, então eles ficavam, eles pagando a pensão alimentícia, que é uma obrigação, claro, não estou dizendo o contrário, eles pagavam a pensão alimentícia, mas eles não tinham direito de interferir, nem de colaborar, nem de contribuir. Então era só assim, dava o dinheiro e não precisava visitar, dava o dinheiro e não precisava conviver.
Sim. Né? Então foi diante de inúmeras reclamações, com certeza foi por essa razão. Sim. Pode ter havido algum caso em específico, mas não me recordo. Sim. Mas sinto que essa foi a necessidade, esse foi o que levou, com certeza. Sim, o anseio do pai de querer participar, embora tenha terminado o relacionamento, como a gente falou, o relacionamento termina, mas os filhos ficam. Então os pais, o pai e a mãe, eles querem, porque existem também guardas unilaterais que o homem fica com a criança, né? Então a mãe, a gente não sabe que situação foi que ela perdeu a guarda, mas mesmo assim ela gostaria de participar da vida daquele filho, e na guarda unilateral ela não poderia fazer isso. Era então, restrito, ficava restrito. Então a guarda compartilhada, ela veio, é um modelo de guarda que ele veio para ajudar mais, eu digo assim, isso. Eu vejo que é uma ajuda mais até para a criança, porque aí ela consegue ter a decisão dos dois, né? Dos pais, ela né? veio também como uma forma de solucionar, digamos assim, de facilitar a convivência entre pai e mãe e criança, e combater a alienação parental. Que isso, depois a gente vai falar sobre isso, mas tipo, o que eu preciso dizer sobre isso? Esse nome é novo, tá? Mas isso sempre existiu. Que quem é que não sabe, né? A mãe falando mal do pai pra criança. Não, porque teu pai não comprou isso. Pra outra família ele deu. Então, assim, isso vem de muitos anos, vem de muito tempo. E a guarda compartilhada, ela facilita que isso não ocorra. Por quê? Porque a criança convive com ambos. Então fica mais fácil de começar a enxergar as coisas como elas realmente são. É que eu digo assim, a dissolução de um casamento, ela é muito difícil, né? Eu digo assim, é um processo doloroso, né? Tanto para o casal quanto para os filhos. Eu acho assim, até que o que sofre mais em separação são os filhos, né? São os filhos, porque os filhos é que ficam ali, e ainda bem que o judiciário hoje ele consegue ver, né, se atentar nesse tipo de situação, e está criando leis para proteger a criança, né? E a gente fala assim, proteger a criança, mas o jovem, o adulto também, embora eles possam, depois que são jovens, que já são adultos, eles possam escolher com quem eles ficam, mas em qualquer situação de separação, não importa a idade, é um caso bem doloroso. Doutora, vou lhe fazer uma pergunta aqui, ó. A senhora já falou um pouco dos direitos e deveres da guarda compartilhada, tá? Dos pais. Vou lhe perguntar uma coisa. A guarda compartilhada é sempre o melhor modelo para a criança? Ou a senhora acha que em alguns casos a guarda unilateral é mais importante? Eu falei um pouquinho sobre isso, mas bem por cima. Mas assim, sempre é o melhor modelo quando é possível. Por quê? Porque em caso de violência doméstica não é possível. Entende? Porque tu imagina, a criança viveu num ambiente entre pai e mãe brigando e se batendo. Ou aconteceu algum episódio de violência doméstica. Então, foi a Maria da Penha lá, foi a Lei Maria da Penha, foi a medida protetiva, afastou o pai da casa, resolvido dessa forma. E aí o que acontece? Como que vai ter uma guarda compartilhada ali? Não tem. Talvez esses pais vão acabar brigando mais e vai ser mais prejudicial para a criança. Sim. Então, o que eu poderia dizer? Que, em regra, a guarda compartilhada é a melhor para os interesses da criança. Mas a gente tem que levar em conta que quando não é possível, porque os pais ou tem episódios de violência doméstica, ou eles não se dão mesmo, porque tem genitores que não podem nem se olhar. Sim. Às vezes é triste, vocês escutam isso, podem ficar pensando, não é assim. É sim, eu como advogada vejo isso seguido. E não conseguem se olhar, então não tem como fazer uma guarda compartilhada dessa forma. Mas sim, para a criança sempre é melhor. Por quê? Porque tem o convívio e a participação dos dois genitores na vida dela. E para essa guarda, para a guarda compartilhada, ela tem um tempo determinado ou não? Vamos supor, e por lei tem tempo determinado? Não. 15 dias para cada um, 20 dias para outro, 30 dias... Não tem tempo determinado? Não, a guarda compartilhada, existe uma regra. Não é obrigatório que seja dessa forma. Se os pais concordarem em que seja de uma forma diferente, pode ser. Mas aí é determinado sempre pelo juiz, é tudo ajustado, né, para evitar conflitos. Normalmente.
a criança fica com a residência de um dos genitores, ela reside, mora com a mãe, vamos dizer, normalmente é. Isso é decidido, pelo juiz. Sim, o pode juiz ser que decidido decide. pelas partes? Pode, mas precisa ser homologado pelo juiz, que depois eu vou mais ou menos falar sobre isso um pouquinho. Tá. Né? E fica determinado que reside com a mãe, por exemplo, e o pai pega em 2 finais de semana por mês, alternados. E no final de semana, e na semana que o pai não pega, há a possibilidade de ficar um dia na semana com o pai, pernoitar, tipo na quarta, devolve na quinta, quando é possível isso. Quando é possível. Porque às vezes, por exemplo, os pais não moram na cidade, às vezes, esses tempos teve uma cliente que teve um caso que ficou ajustado como seria a visitação e o pai foi morar em Santa Catarina. E aí nós tivemos que reformular toda a questão da convivência, né? Porque ele não poderia vir de 15 em 15 dias para pegar a criança. E aí, neste caso, a criança ela pode ficar mais tempo com o pai? Se não atrapalhar a escola, essas coisas, ele tem direito de ficar nas férias. Nas férias. Nas férias escolares, né? Por quê? Porque não tem como... Porque a convivência não pode atrapalhar a vida da criança. Não é da mãe nem do pai, é a vida da criança. A rotina da criança não pode ser prejudicada. Então, se a pessoa mora em outra cidade, outro estado, outro país, consegue o mesmo modelo de guarda compartilhada, sim, mas, porém, o tempo vai ficar talvez restrito só às férias da criança. Isso. Ou quando o pai vier, por exemplo, ou quando o genitor que mora fora da cidade, do estado, vier visitar. Claro que aí, independente, só avisa uns dias de antecedência, mas tudo isso fica determinado no processo quando reside fora. Quando reside fora. A senhora falou sobre a alienação parental, isso, né? Eu vou lhe perguntar aqui, o que significa alienação parental e como ela afeta a aplicação da guarda compartilhada? É uma boa pergunta, excelente pergunta. Porque assim, a alienação parental é o ato, resumindo assim, é o ato do genitor que possui a guarda interferir emocionalmente na vida da criança, fazendo com que o vínculo daquela criança com o genitor que não reside com ela fique prejudicado. Isso, trocando em miúdos, falo mal do teu pai não presta, ou alguma coisa assim do gênero. Sim. Ou, aquela louca da tua mãe. Normalmente é assim que acontece, sim, tá? Difícil de provar na justiça? Mas às vezes nas mensagens é possível. Sim. Tá? Sim. Por quê? Porque às vezes tu consegue comprovar esse tipo de alienação parental com mensagens de WhatsApp, porque tu não consegue por palavra, não dá, né? E a criança, nesse caso, não merece ter que depor, sim, ou falar alguma coisa sobre contra isso. O pai ou contra a mãe. Contra o pai e contra a mãe. A guarda compartilhada, ela veio para diminuir isso, né? Por quê? Porque a criança, a partir do momento que ela convive com o pai e convive com a mãe de forma que os direitos e os deveres de cada um sejam obedecidos, digamos assim, a alienação parental some, desaparece, porque a criança acaba vendo, sim, né, sim, as coisas como elas realmente são. Então a guarda compartilhada veio meio que para combater essa alienação parental, que eu digo, é um nome novo, mas sempre existiu. Sim, sempre existiu. Sempre existiu. Mas pode acontecer também, mesmo na guarda compartilhada, pode acontecer isso. Do pai chegar e dizer assim, a tua mãe é uma doida, não sei o que, ou a mãe diz assim, teu pai foi lá, comprou o brinquedinho pra fulaninho, que nem filho dele e não sei o que, acontece muito disso, né? Isso acontece e é difícil a gente consegue, não estou dizendo que não, mas é difícil chegar no judiciário e conseguir comprovar mesmo uma alienação parental, porque às vezes são emoções, são coisas que são ditas no calor do momento, alguma coisa assim, quando as pessoas realmente se irritam, e é mais na intimidade do lar. Sim. Né? Quem é a testemunha da alienação parental? É a criança. É a criança. Porque é a criança que ouviu. Né? Muitas vezes, e o mais triste é isso, porque a criança ouviu, fixou, meu pai não gosta da minha mãe não gosta do meu pai. Tipo, são coisas que seria desnecessário. Sim. Né? Sim, é uma coisa assim que eles ficam brigando entre eles e esquecem que tem o bem maior deles ali em jogo, que é o filho, né?
E isso aí é mais uma forma de, eu digo assim, mais uma forma de comportamento das pessoas, né? Porque a pessoa tinha que, no mínimo, ter essa responsabilidade, eu digo assim, esse dever, né? De não passar todos aqueles ressentimentos que ela tem, seja o homem ou a mulher, que ela tem guardado com a outra pessoa, passar para aquela criança, né? Eles eram para proteger aquela criança no momento da separação e ao contrário, né? E isso deve ser bem difícil para vocês quando atuam, né, nessa área de direito de família, porque deve ser uma área muito triste. A senhora deve ver coisas assim, né? Sim. A gente presencia diversas situações. A primeira delas é que eu sempre peço para a mãe que vai lá no escritório, que marca comigo, não traz a criança. Sim. Elas levam a criança senta do lado dela e ela fala tudo do pai. Tudo do pai. Então agora eu tenho uma técnica diferente, tá? Primeira vez que eu vi isso, eu choquei e resolvi fazer de outra forma. Eu tenho uma assessora. E quando a criança chega, eu digo assim, vai lá pra sala da assessora que ela vai pegar o tablet e tu vai ficar vendo desenho. Vai assistir desenho, vai assistir desenho. Porque senão já começa ali, né? Eu já escutei acontecer situações em que a criança diz assim, pois é, meu pai, a mulher dele é uma bruxa. Tipo, da onde que a criança disse isso? Sim, né? Ouviu alguém, às vezes não é nem só a mãe, né? Mas ouviu alguém falar ou coisas assim do gênero. Então é bem complicado isso. Né? Uma coisa que eu vou perguntar para a senhora, assim, os tribunais, eles têm a criança tem algum acompanhamento psicológico nestes casos, assim? Tem algum acompanhamento? Tem, é o que a gente chama de estudo social, tá? Quando o judiciário se depara com um caso de divórcio, com pensão alimentícia e com determinação de guarda e convivência, que não está controlado, digamos assim, que está tendo, não tem consenso, desequilíbrio não tem emocional. essas coisas, e que surgem dúvidas em relação à alienação parental, alguma coisa assim, a juíza diz assim, vamos fazer um estudo social. Estudo social é o quê? Uma assistente social conversa com o genitor, conversa com a genitora, conversa com a criança, claro, com a criança de forma lúdica, da forma que a idade da criança comportar, né? É feito assistente social conversa, faz perguntas, analisa, e depois a psicóloga conversa com ambos. E aí é gerado um laudo, e esse laudo vai ter uma indicação se é possível fazer uma guarda compartilhada, né? E se é necessário que seja unilateral, pelos pais não se darem, ou algo assim do gênero, né? Normalmente, os tribunais, eles têm ainda assim, mesmo fazendo esse estudo, eles têm optado pela guarda compartilhada, porque senão seria muito fácil. Então, o pai e a mãe não se dão, unilateral. Não, a gente tenta fazer com que... Sim, eu ia fazer essa pergunta para a senhora. Então, eles tentam equilibrar aquela relação, até para mostrar para eles que o melhor para a criança é que eles dialoguem e dividam as responsabilidades, né? Porque o filho não é de um só, são dos dois, né? Então, tem que dividir as responsabilidades. Eu acho que a senhora já deve ter participado de vários casos, defendido vários casos. Eu vou lhe fazer uma pergunta assim, ó. Quando a senhora falou assim, a mãe chega, mas tem casos em que o pai ele vai e ele solicita essa guarda compartilhada? Porque deve ter casos que a mãe diz assim, olha, eu não quero, eu que vou ficar e pronto. Mas tem pais que vão e brigam ainda, eu não queria usar essa palavra brigam, mas vou usar, que brigam pela guarda compartilhada porque querem conviver com a criança, embora o casamento acabou, mas eu quero conviver com meu filho. A senhora já teve casos que a senhora viu, assim, de pais, assim, porque eu peguei e fiz algumas cadeiras de direito, eu fiz 3 semestres de direito, e eu lembro de uma vez que eu fui, que eu participei, uma professora, e aquilo me deixou muito triste, porque era um caso, assim, que a gente via que o pai era o que estava querendo ficar realmente com a criança. Só que, claro, a gente sabe que nas leis brasileiras a mãe é que tem o direito, né? O primeiro é a mãe que tem o direito. E aí ele queria muito ficar, inclusive ele saiu assim bem chocado, mas na época a gente defendia, era a mãe, entendeu? E aquilo eu fiquei muito
Porque embora eu seja mulher, nós somos mulheres e tudo, mas a gente não pode achar que tudo que a gente faz está correto. Não, tem coisas que a gente também faz que não está. E a gente não pode achar que a mulher ela tem que ter o direito de tudo sempre. Tem muitos pais, muitos homens que criam os filhos sozinhos, que as mães abandonam, que amam tanto o filho quanto a mãe ama. Hoje mesmo a gente vê casos de pais, assim, de jovens, que a mulher trabalha, o homem cuida da criança em casa. Então, hoje parece que entre os jovens as pessoas estão começando a conviver melhor. E eu vi um caso assim de um pai e eu fiquei muito triste com isso, porque ele queria na época, mas eu acho que não tinha guarda compartilhada. A senhora falou 2008, faz muito tempo isso, entendeu? 2008 foi quando eu fiz a minha primeira graduação e eu terminei. Então isso aí deve ter sido lá para 2000 e talvez 2003, 2004, eu acho. E eu lembro assim que foi uma coisa que me marcou muito, porque aquele pai queria aquela criança. Então já teve casos assim de pais lutarem pela guarda do filho, pela guarda compartilhada. Muitos, na verdade. Porque eu trabalho para os dois lados, tá? Sim. Tipo, quando o meu cliente chega lá, não importa se ele é mãe, se ele é pai, eu vou. A senhora vai pelo direito da família. Pelo interesse da criança. Da criança, sim. Né? E tem sim. Inclusive, ocorreu uma situação que eu fui fazer uma audiência em Rio Grande e a mãe pegou e disse assim, eu estava defendendo o pai da criança, no caso, representando o pai da criança, e o pai já detinha a guarda, ele estava cuidando da criança e a mãe não estava. Ela disse, mas eu sei que ela falou para o juiz que é muito difícil me tirar a guarda porque eu sou a mãe, né? E o juiz falou uma coisa que me marcou, o juiz lá da Vara de Rio Grande. Ele falou assim, nem sempre a gente não olha gênero para escolher isso. A gente vê quem tem maior vínculo com a criança, com quem a criança se sente mais à vontade. Pode ser a mãe, pode ser o pai. E a criança, neste caso, ela tem como... Não. A decisão não é da criança. Não, tipo assim, não é. Não é. Nem é ouvida nada nesses casos. Não, talvez depois dos 14, mas eu não presenciei nenhuma situação em que isso ocorreu. Vai pelo relatório. Vai sempre pelo relatório, pelo estudo social. Ah, sim, pelo relatório. O estudo social é o que determina. Pais que querem conviver, que querem a guarda compartilhada, tem vários. E tem aqueles que a gente sabe que não quer, né? Que eu acho que tu diz que é triste o pai tentando conviver, só que eu acho mais triste o pai que não quer. A criança que quer conviver com o pai e o pai não tá nem aí, paga pensão e acabou. E tem bastante também. Isso é uma coisa que... É a realidade das famílias, né? Das famílias. As pessoas estão mais preocupadas realmente consigo próprias do que com os filhos. Não digo que não precisa se preocupar consigo próprias. Claro que sim, a gente não é hipócrita, né? Mas a partir do momento que tu tem um filho, é o interesse dele que tem que prevalecer naquela convivência. Entende? E os tribunais, graças a Deus, tomam conta disso, fazendo esses estudos sociais, eles sempre prezam pelo interesse da criança. E deve ter muito conflito também, porque acha que, eu quero agora compartilhada porque eu não quero pagar pensão, ou quero reduzir redução de pensão. Então deve ter também muito, porque geralmente as pessoas elas se apegam muito nessa parte financeira também, né? Elas, terminou o filho, eu não quero, e muitas vezes acham que como valor mínimo, porque existe tipo um valor, não é um valor tão alto quando tem que fazer esses pagamentos, né, de pensão alimentícia. E aquela pessoa que vai pagar a pensão alimentícia, às vezes ela não se coloca no lugar da outra pessoa, porque hoje a gente sabe, é difícil a gente criar um filho, é caro a gente criar um filho, né, porque criança é muita coisa, quer dizer, criança, todas as pessoas são várias coisas, mas a criança em si, ela tem, a gente diz assim, ela tem uma particularidade maior, porque a criança, a gente não pode deixar uma criança sozinha, tem que ter, ou tem que ter uma creche para pagar, tem que pagar uma creche, ou tem que pagar uma pessoa para cuidar, não é todas as pessoas também que podem ficar com uma criança. Então tem várias peculiaridades dentro de um trabalho, assim, quando a gente fica com uma criança, que eu acho que se tivesse, talvez a senhora me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu acho que se o casal tivesse a responsabilidade, olha, eu tenho um filho, ok, acabou o casamento, ok, acabou o casamento, mas a responsabilidade não acabou. Não,
né? É isso, eu acho que as pessoas elas têm que ter essa visão, olha, acabou o meu casamento, mas eu ainda tenho meu filho, né? Eu tenho o meu filho, e o meu filho não é eu dando só dinheiro, eu tenho que dar amor, porque as pessoas também se apegam muito nisso, vou dar pensão, como você falou, vou dar pensão e pronto. Às vezes o amor, a criança precisa conviver. É verdade. A convivência, né? Convivência, o amor, porque o casamento ele vai acabar, mas a criança, imagina assim, ó, até hoje ela conviveu com o pai e a mãe ali. Aí quando né? Eu acho que isso aí aí é uma opinião minha, tá? Sim. De acordo com todo esse tempo que eu trabalho, com tudo isso. O que eu acho? É um pouco de egoísmo dos genitores. É isso que prejudica as crianças, é o egoísmo dos genitores. Então, assim, é o não dar o braço a torcer para o outro, é o não fazer uma coisa ou outra. O problema é entre eles. E eles esquecem que a criança é que vai sair prejudicada nisso tudo. Entendeu? Então, tipo, mas por que eu tô pagando pensão? Não, mas eu não vou pegar porque eu não quero ir lá, não quero ter que passar, não quero ter que falar com ela. Não é ela, não é a mãe, não é a ex-mulher, a mãe da criança que eles têm que se preocupar. Eles têm que ir lá porque a criança tá ali, é o filho, é quem tem que levar para passear, tem que brincar, tem que conviver. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco de egoísmo dos genitores. Eles pensam em si e não na criança. Não na criança, Esse e às vezes é um grande problema. Um para afetar o outro. Aonde resolve esse problema, aí a guarda compartilhada funciona perfeitamente. E existem casos, tá? A gente não vai falar só de coisa ruim. Sim. Porque eu conheço, eu trabalhei em casos em que a guarda compartilhada ficou ajustada bem certinho, as convivências são boas, embora os genitores só se falam em relação à criança. Sim, né? sim. Mas respeitam o limite, porque essa é a ideia. Sim, sim. Eles não precisam ficar perguntando bom dia, como é que tu estás. Sim. Não, é tipo assim, bom dia, que horas eu posso passar aí pra pegar o fulano, ele tá pronto? Tô passando, tô chegando. Seria esse tipo de contato. Olha, eu tô pensando em trocar de escola. O que tu acha? O que tu acha de botar nessa assim? Tu me ajuda a levar ou tu busca? É isso. A guarda compartilhada é para ser dessa forma. Né? O mínimo de respeito e de conversa entre os genitores. Sim, sim. Né? Mas nem sempre é possível. E uma coisa que eu vou lhe perguntar, doutora, tem alguma diferença em classe social? Vamos pôr assim, os conflitos, tá? Vamos separar em classes A e B. Tem alguma diferença, assim, de conflitos em guarda compartilhada ou é geral? Não importa, é geral. É geral. Entendeu? Porque é de cada um. É de cada pessoa. Raiva de cada um. A raiva, a mágoa, é o ressentimento de cada um. Porque às vezes as pessoas acham assim, a pessoa que tem menos condições financeiras, ela briga mais, não a que tem mais. Eu acho até que deve ser até que a que tem mais. Uma opinião minha, né? Uma opinião minha, tá? Uma opinião minha, assim. Sim. Porque, imagina, assim, é uma coisa bem difícil, a diferença, né? Às vezes, é na forma de tratar, né? Que às vezes uns tratam... Eu não vejo em classe social, às vezes eu vejo em níveis de educação. Sim, entendeu? Isso, vamos fazer isso. Nível de educação. Nível de educação. E existem pessoas mais educadas, pessoas menos educadas. Porque isso aí tem mal educado em todo lugar. Tem. É verdade. Então eu digo assim, depende. E é nesse nível, nessa situação que talvez fique diferente, um pouquinho diferente. Mas porque a gente estava falando em violência doméstica, né? E os estudos, os casos apontam que a maioria das violências domésticas elas dão em classes menos favorecidas, né? Então, quando eu coloquei isso, eu coloquei mais nessa parte. Que se eles brigam mais, porque a violência doméstica geralmente né, nas classes menos favorecidas, se essas classes menos favorecidas, quando vêm para a guarda compartilhada, se tem um problema maior ou tanto faz, eles brigam igual. Eles brigam igual. O que diferencia muitas vezes? Não é dizer que tu não está correta, não é isso, mas eu lembrei de um fato. Tá. Às vezes, nas classes mais favorecidas, ninguém sabe da violência doméstica. Isso, também tem isso. Né? Ninguém sabe porque ninguém conta. Entendeu? Às vezes a pessoa está machucada e diz, não, eu só me bati ali. Entendeu? Verdade, porque às vezes, então assim, às vezes a gente descobre mais fácil das pessoas, dos menos favorecidos do que dos mais, porque eles escondem. Né? Mas a questão das brigas, das discussões e do problema da guarda, do estudo social acontece em
Em todos os níveis. Brigam todos os níveis. Em todos os níveis. Não dá pra dizer que o menos favorecido, o menos cultural, alguma coisa assim, briga mais ou briga menos. Porque depende do sentimento de cada um. Né? Depende, às vezes, da forma, mas a discussão é a mesma. As brigas são as mesmas, os ressentimentos triste, são os mesmos. É triste. Então tá, agora a gente vai para um breve intervalo, tá? Esse intervalo é um oferecimento da Boutique Chica, que fica na 15 de novembro, 573, aqui na Galeria Central, na sala 106. E no próximo bloco a gente vamos falar sobre os aspectos emocionais e sociais que envolvem a guarda compartilhada. Então já voltamos. Olá, voltamos ao nosso intervalo e agora vamos falar sobre os aspectos emocionais e sociais da guarda compartilhada, ainda com a doutora Patrícia, a especialista em direito de família aqui no nosso programa. Doutora Patrícia, a guarda compartilhada, o que ela beneficia emocionalmente na criança? Olha, o fato da criança conseguir conviver com o pai e com a mãe, né? Conviver harmoniosamente. Conviver com o pai e com a mãe, ela vai de qualquer forma. Pensa numa criança que tem uma festinha na escola, uma apresentação na escola e consegue que o pai e a mãe vão assistir. Que daqui a pouco a companheira do pai vai junto, daqui a pouco o companheiro da mãe vai junto. Pensa numa festinha de aniversário que tu não precisa fazer duas, né? Então assim, ó, a criança se sente acolhida, se sente amada. Por quê? Porque alguns estudos, eu não sou psicóloga, tá? Mas eu sempre dou uma olhada nessas questões pra gente, porque o meu trabalho é importante, eu lido com pessoas e com a questão afetiva dos meus clientes, né? Então a gente analisa o quê? Que a criança, ela precisa, ela às vezes acha que ela é o motivo dos pais não se darem bem. Entende? Sim. Por exemplo, ocorreu o divórcio, a criança ficou no meio, então por que o pai não vai ver o filho? O papai foi embora, não quer me ver. Então assim, eles acham que eles são o problema. Então quando existe uma guarda compartilhada que funcione, a criança se sente acolhida, a criança se sente amada e não tem todos esses problemas que são oriundos de rejeição, esses sentimentos que nenhuma criança merece sentir. E para eles, psicologicamente, é muito melhor, né? Muito melhor, né? Porque tem convívio de... No caso, ele não perdeu uma família, ele ganhou mais uma. Né? Então é uma coisa bem importante. Depois, no final, eu quero que a senhora aconselhe. Tá, não, pode deixar. Tá, a gente já falou nos casos onde os pais residem em outros municípios, outros estados, outros países, né? A senhora quer reforçar essa pergunta? Posso reforçar, se no caso os pais, o pai ou a mãe, eles se mudam para um outro país, ou uma outra cidade, ou um outro estado, como é que funciona essa guarda compartilhada? Ainda é possível uma guarda compartilhada, mesmo ele estando longe. Por quê? Porque ele também vai seguir participando, vai pagar pensão, vai seguir participando da vida da criança, né? E talvez ele vai estar mais longe, mas existe as videochamadas, que é uma coisa muito importante, um mecanismo muito importante para unir distâncias, né? Pessoas que estão distantes. Então, muitas vezes, quando o pai, normalmente pai, eu falo pai, mas normalmente, né? Sim. O pai reside em outra cidade, em outro estado, ele não pode realmente pegar a criança de 15 em 15 dias, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer videochamadas, ele vai dar uma ligadinha para saber, meu filho, como é que tu tá, né? Se ele tem uma guarda compartilhada e um bom convívio
com a genitora, ele pode ligar a qualquer momento, senão a gente determina judicialmente quais são os dias das videochamadas, horários também, Sim. né, para ficar mais específico, porque precisa ter bom senso também, né? Tu não pode ligar para a criança num horário que ela está jantando, que ela está na escola, que ela está estudando, ou coisas assim do gênero, né? Então, muitas vezes assim precisa. O que também é importante, as videochamadas que eu falei, é importante porque une, né? Outra questão. Mas aí, vou lhe fazer uma Tá. perguntinha agora. Vamos supor, o pai e a mãe moram em Pelotas, tá? Mas a mãe, que tem a guarda, tá? Mesmo com a guarda compartilhada, o filho mora com a mãe, tá? Tá. A residência fixa dele é com a mãe. A mãe, ela quer ir embora para um outro estado. Como é que funciona? Ela precisa da autorização do pai Ou uma autorização judicial. Então. Sim. Então é necessário essa autorização. É necessário sim, por quê? Porque se a guarda é compartilhada, ambos são responsáveis pela criança. Então ela precisa de uma autorização paterna e caso o pai se negue, ela vai para o judiciário e explica, entra com uma ação, lógico, né? Procura um advogado, logicamente, entra com uma ação e busca, olha, eu tô indo para esse estado, não é só para afastar. Eu quero trabalhar, eu quero tentar uma vida diferente, mas o fulano não quer. E o juiz faz estudo social e vê se aquela é a saída e decide pelo pai, neste caso. Sim. Né? Sim. Mas normalmente não há grandes problemas em relação a isso. Tem algum documento assim, específico quando a pessoa vai solicitar a guarda compartilhada? Tem algum documento específico ou não? São os mesmos documentos de sempre, para entrar com a ação. Tá. Primeira coisa que precisa da documentação do genitor que vai ingressar com o pedido, certidão de nascimento, todos os dados do genitor que não vai deter a guarda, né? Porque ele vai precisar ser intimado no processo. Sim. Comprovante de residência, comprovante de renda, RG, CPF, certidão de nascimento da criança e as informações do genitor para a gente, para o juiz poder mandar citá-lo do processo. Tá, então essa guarda compartilhada é um segundo momento. Primeiro momento, a separação do casal. Não, dá para fazer tudo junto. Dá para fazer junto também. Dá para fazer junto com a própria separação. Na hora que for fazer a separação, eles já podem solicitar a guarda compartilhada. Sim. Ou não. Pensão, tudo junto. Tudo junto. O único caso que não dá, a senhora falou, que é a unilateral, quando existe violência doméstica. Sim. Aí, neste caso, mesmo que a outra pessoa solicite, o que o Ministério Público, geralmente, mesmo que tenha um caso de violência doméstica, o Ministério Público teve algum caso na qual, mesmo com a violência doméstica, o Ministério Público, ele deu a guarda compartilhada para outra pessoa? Tem essa possibilidade? Tem, mas não enquanto estiver na vigência da medida protetiva. Aí não existe. Não tem como, porque daí tu não pode falar com a pessoa. Tá. Né? Quando existe uma medida protetiva, o contato entre a vítima e o agressor não pode haver. Não pode haver, sim. Né? Não pode haver. E aí não quer dizer também que o agressor não vai poder pegar o filho. Até porque na própria medida protetiva, quando ela é descrita, ali é dito, a medida protetiva não se estende à prole. Então, procure a vara de família para exercer seu direito de convivência. E aí, o pai entraria com a ação para requerer a visitação, né? E teria uma terceira pessoa para fazer a intermediação, para ir lá buscar a criança, entregar, já que o pai não pode se aproximar. É que a guarda compartilhada, eles têm que ambos conversarem. Exatamente. Por isso que não dá, eles têm que os dois conversarem. Aí, no momento que um não conversa com o outro, é impossível. Depois que passa a medida protetiva. Porque, às vezes, a violência doméstica, ela é sazonal, ela é de momento. Ela é só naquela época do divórcio, sabe? Da separação, da briga, daquela coisa toda. Depois, eles até conseguem superar e conseguem se falar. Mas é depois desse momento, não no período de vigência da medida protetiva, que pode se colocar uma guarda como compartilhada. Mas, normalmente, em 99% das vezes que existe violência doméstica, existe um estudo social que é feito para ver se é possível a guarda compartilhada entre aquelas pessoas. Mas não nesse momento, tá? Bem interessante isso, hein? Nesse momento, não. Vou lhe perguntar uma coisa. Que tipo de acordo extrajudicial,
tá? Neste caso, no caso fora do âmbito judicial, tá? Pode facilitar a convivência e reduzir os conflitos. Assim, o Ministério Público ele tem uma função, tá? Tá. O Ministério Público ele representa e fiscaliza os direitos dos incapazes, tá? Incapazes, idosos não, desculpa, deficientes, pessoas com problemas mentais ou até provisórios, né? E crianças, entende? Então, assim, ó, o que acontece? Tu podes fazer um acordo extrajudicial com o pai do teu filho? Pode, mas ele precisa ser homologado pela justiça. Então, mesmo então, assim, tem que ser... Tu pode chegar com acordo pronto. Então, sim. assim, ó, A concorda, A e B concordam que a pensão vai ficar estabelecida em 30% dos rendimentos, concordam que a guarda vai ser compartilhada, que em finais de semanas alternados ele vai pega tal horário, devolve tal horário, que nos feriados de Natal vai ser com um, Ano Novo com outro. Pode estar tudo ajustado, mas esse acordo precisa do aval do Ministério Público e do Judiciário. Porque a validade dele depende disso, porque se tu parares para pensar como eles são fiscais dos interesses, precisa que alguém veja realmente os interesses da criança estão sendo resguardados, respeitados nesse acordo. Se estão, beleza. O Ministério Público opina pela homologação, o juiz vai lá e homologa. Então mesmo assim, esse documento seria um documento feito em cartório, tipo uma ata notarial, alguma coisa assim? É possível ser feito, mas ele... Ou é um documento ainda, que... Pode ser um documento qualquer, comum, assinado pelo pai e pela mãe, que decida, que delimite exatamente como que vai ser a guarda, a pensão, essas coisas todas. Mas ela precisa da apreciação judicial para ter validade completa. Sim. Porque mesmo a pessoa separando... Não quer dizer que é inválido. Sim. Mas precisa que o Ministério Público veja se o interesse da criança está sendo... Sim, porque ele é o fiscal, né? Exatamente. Doutora, eu vou lhe fazer uma pergunta assim, ó. A gente falou sobre guarda compartilhada, guarda unilateral e a guarda alternada, que diz que é um modelo de guarda mais usado na Europa, né? O que seria essa guarda alternada que eles falam? E o que ela pode beneficiar e prejudicar no caso do convívio das famílias com a criança? Assim, a guarda alternada é a grande dúvida do pessoal quando chega lá no escritório, tá? Porque eles não chamam de alternada porque eles não conhecem esse nome. Eles dizem assim, guarda compartilhada. Não quero, doutora, guarda compartilhada. Eu disse, como assim? Não, porque ele não vai passar 15 dias na minha casa e 15 dias na casa do pai. É isso que eles acham. Sim. Que não digo a maior parte, mas que quando o pessoal chega lá é isso que eles acham. Sim. Porque corre no boca a boca que compartilhar é dividir. E dividir ao meio, entendeu? E não, a guarda compartilhada, conforme eu já expliquei, tem um outro viés. A divisão é de responsabilidades, obrigações e direitos, né? Mas a guarda alternada, ela não funciona no Brasil, não teria como funcionar por causa da questão da identidade do lar. O problema grande é esse. Pensa, como é que uma criança vai passar uma semana com o pai, uma semana com a mãe? Como é que o pai educa? Como é que a mãe educa? Como é que ele vai para a escola? Como é que ele não vai para a escola? Quem são os amiguinhos? Como é que um deixa, o outro não deixa? Então a criança, para começar, ela não tem a identidade do lar, porque tu pergunta para uma criança que vive numa guarda alternada, onde é que tu mora? Em 2 lugares. Quem é que manda em ti? Meu pai e minha mãe. Né? Então assim, quando, né? Sim. E aí iniciam os conflitos, que aí foi a tua pergunta. Por exemplo, uma criança que está morando com a mãe, na casa da mãe pode tudo, na casa do pai não pode. Então, não é na casa da minha mãe, eu posso fazer isso, né? Não, mas aqui quem educa sou eu. Então, assim, ó, não traz benefício para a criança. Assim, ó, os juízes, as nossas juízas aqui, elas sempre orientam que a guarda seja compartilhada e alternada, elas não indicam. Mas tem essa possibilidade de solicitar? Não é regulamentado. Não é regulamentada, não tem. Aqui não, isso na Europa funciona.
Sim, Lá tem legislação para isso. Nós não temos, né? E justamente por isso, porque tu deixa vulnerável a educação da criança. Porque cada um vai educar de um jeito numa semana diferente da outra. Entende? É. Então é complicado. Então essa guarda alternada, ela não é aceita pelos tribunais. E a guarda compartilhada, tem algum limite de idade da criança para pedir guarda compartilhada? Ou vamos supor assim, vamos dar um exemplo assim, eu casei, tá? Tive um bebê, tem 2 meses meu bebê e meu marido, nós nos separamos, acabou o casamento. É possível que ele peça a guarda compartilhada no bebê de 2 meses? Tem uma idade mínima para guarda compartilhada? Não tem idade mínima, mas é bom senso. Tá? Idade mínima não tem. Não tem. Não tem, tu podes pedir. O que vai acontecer? O bom senso. Sim. Obviamente que se a criança tem 2, 3 meses e mama, o pai não vai pegar a criança na sexta-feira e devolver no domingo. Entendeu? Mas ele pode participar das decisões que é o praxe e a moral da guarda compartilhada. Sim. Né? Talvez ela não seja efetiva, né, porque não vai conseguir que seja da forma que as o visitações, pai gostaria, com as caso, visitações, com essas coisas todas, mas isso com o passar do tempo vai se desenvolvendo, né? Não tem uma data a partir de uma determinada idade para isso, não tem não. A guarda compartilhada, a gente está falando bastante sobre ela, mas aí a senhora me corrige se por acaso o meu raciocínio tiver errôneo. A guarda compartilhada, então, o principal fator dela é o diálogo dos pais. É os pais dialogarem um com o outro. Porque se não tiver diálogo, não existe a guarda compartilhada. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque é justamente a participação dos dois nas decisões relacionadas ao filho. Como é que tu vai participar se as pessoas não se falam? Porque daqui a pouco até se dialogar e se conversarem, consegue o pai ver a criança dos 2 meses, né? Basta ter uma convivência harmoniosa, né? Claro, vai, né? A gente já trabalhou lá no escritório em algumas situações do pai ir ver a criança na casa da mãe, porque não tem como uma criança de 3 meses, 4 meses, como Sim. que o pai vai pegar a criança e levar? Não tem como, mama, né? Tem essas coisas todas. E o judiciário é bem flexível em relação a isso, porque é possível sim uma guarda compartilhada e forçar, digamos assim, que o pai para pegar a criança vá na casa da mãe. Porque como que vai ser diferente se a criança mama, né? Para ver a criança, para poder conviver. Mas claro, ele vai se quer. Aí ele opta por querer ou não ver o filho, né? Sim, nesses casos é só se o pai realmente... Né? E como é que fica o direito dos avós nas guardas compartilhadas? Os avós, eles têm essa flexibilidade de levar o neto para passear na guarda compartilhada ou não? Ou isso depende no caso, mais dos pais? É complicado um pouquinho assim, porque normalmente os avós entram na justiça para ver os netos, né? Acontece muito disso também. Sim, às vezes acontece. Quando os filhos não levam, por exemplo, assim, um casal se separou e os avós paternos da criança, né? No caso, os pais do pai querem ver a criança, o pai não quer, não tá nem aí, por exemplo. Sim. Mas os avós querem ver. E aí a mãe diz, não, mas quem tem que ver é Então eles ingressam na justiça para manter o direito de conviver com a criança. É possível. Não é a guarda compartilhada, no caso. Não, é direito de conviver. É direito de convivência, não. A guarda compartilhada, é só pai e mãe. Quem é que pode ter guarda? Pai e mãe. Claro, tem uma exceção, né? Quando os pais não são qualificados não é a palavra, mas não tem condições financeiras ou psicológicas, mais psicológicas, né? De cuidar da criança, os avós podem requerer uma guarda. E tem diferença avós paternos ou avós maternos? Não, são avós. Tanto faz, são avós. Né, eles têm os mesmos direitos. Não é porque é mãe que são pais da mãe que vão ter mais direitos do que os pais do pai. Não, ambos têm direitos. Mas assim,
É muito raro uma guarda, avós pedirem a guarda, porque tu precisa pedirem não, ganharem, né? Porque eles precisam comprovar que nem o pai nem a mãe têm condições de criar. E às vezes é difícil, né? Sim, sim. Porque a prioridade sempre é dos genitores. No caso, na falta de um deles. Né? Mas na falta de um deles tem de um outro. deles, né? Assim, tem mas outro, aí se o pai não quer, vamos supor, aí os avós podem. Pode, e não tem diferença se é avó paterno ou materno, não. Porque tinha diferença. sempre aquele tabu de falando que o direito como é que a criança pertence aos avós paternos, não é aos avós maternos. Tinha teve sempre aqueles tabus, né? Aquelas conversas assim, não, é o pai que... O mesmo que dizia da filha mulher, que a filha mulher não sabe, não é da família, né? Isso, tipo assim, lembra? Não vai carregar o nome da família. Lembra, o homem, porque o filho é feito do homem, entendeu? Então sempre teve aquela... Tem umas coisas... Tá, a senhora já me falou sobre os documentos importantes, tá? Me diz uma coisa, a senhora tem algum conselho para dar para essas pessoas, a senhora que é especialista em área de família, qual é o conselho que a senhora daria hoje para as famílias, para elas protegerem o direito das crianças nas guardas compartilhadas, não só nas compartilhadas, mas nas unilaterais, né? Para que a criança conseguisse conviver com a família com mais equilíbrio emocional, com alegria, com felicidade, sabe, com mais amor. A primeira coisa que eu diria é assim, mudem a mentalidade de vocês. Pensem primeiro na criança em vez de pensar em si próprios, tá? Nos interesses da criança, né? Então, separou, vamos regulamentar a guarda. Entra com uma ação, vai da defensoria, procura um advogado, tanto faz. Entra com uma ação, regulamenta a pensão, regulamenta a guarda, regulamenta a visita, faz a guarda compartilhada, que é a regra, né? Faz a guarda compartilhada, visitem os seus filhos, porque é um tempo tão curto a infância de uma criança, sabe? O tempo passa e vocês não imaginam quantas marcas ficam numa criança. Essas brigas, essas rixas, essas coisas todas entre pai e mãe. Então, o que eu aconselho é assim, se respeitem e pensem primeiro nas crianças. O recado para os genitores, lógico, né? É um recado para eles. Pai e mãe, assim, respeitem, se respeitem, convivam o necessário para cuidar do filho de vocês, da criança. Porque a criança precisa dos dois, independente de quem seja o pai e quem seja a mãe. Recado da doutora Patrícia. Doutora Patrícia, a senhora quer deixar essas considerações, o contato do seu escritório, o local onde a senhora trabalha, onde é o seu escritório, a senhora fique à vontade, coloque lá, faça, no caso, o seu comercial, entendeu? Para que as pessoas possam, pelo menos, ter, nestes casos de conflitos, um aconselhamento, para que as pessoas consigam, pelo menos, ter nesse meio, depois de uma dissolução de um casamento, um equilíbrio, para trazer, pelo menos, paz para essas crianças, né? Bom, o meu Instagram, eu digo assim, sigam no Instagram. Siga no Instagram. Porque eu faço vídeos, eu falo sobre assuntos da atualidade, sobre temas sensíveis, eu falo sobre tudo um pouco. É ADV_Patrícia Batista. Tá? Pode me seguir. Sempre tem temas, sempre tem discussões, sempre tem alguma coisa lá que é importante para cada um. Eu me sinto muito honrada, agradeço por ter sido convidada para conversar aqui. A Adriane é uma pessoa maravilhosa. Eu que agradeço, obrigada. E obrigado principalmente, Adriane, pela oportunidade de esclarecer, porque com certeza muitas pessoas vão satisfazer suas dúvidas com essa nossa conversa, tá? Porque são perguntas que chegam o tempo todo no escritório, e todo mundo tem esses questionamentos, então eu te agradeço. Eu que agradeço, senhora. Pelo convite, e um abraço, uma boa noite a todos os nossos telespectadores. Muito obrigada, doutora Patrícia, por estar aqui, por, assim, nos dar um mar de conhecimento sobre esse assunto, tá? Obrigada, agradeço a senhora pela oportunidade, espero que a senhora venha outras vezes aqui, tá? Para falar de outros assuntos. De outros assuntos que são importantes. E para você, tá? Que nos acompanha nesse programa, a guarda compartilhada não é apenas uma questão jurídica. É uma forma de garantir a felicidade, o equilíbrio e o amor na vida das nossas crianças.
Todos os finais de programa, eu mando um abraço abençoado de luz e paz para todos. Esse abraço de hoje é um abraço muito especial de luz e paz. É um abraço especial que é para o meu neto, Guilherme, que agora do dia 14 de novembro está fazendo 1 aninho. Então, Guilherme, a vovó e o vovô te amam muito. Então, esse abraço abençoado é para você. E vocês, telespectadores que nos acompanharam até agora, curtam o nosso programa, compartilhem, tá? Agradeço de coração por vocês estarem aqui. Agradeço meu cameraman, Rogério, por estar aqui comigo, a doutora Patrícia também. E eu espero todos vocês no próximo programa. Eu estarei aqui com certeza e você também vai estar aí. Então, um grande abraço, uma semana abençoada para todos. Muita luz e muita paz.